Cilindro. Ele faz parte do grupo dos corpos redondos. Essa figura aí. E essa é a sua forma planificada. Ela é formada por dois círculos e um retângulo. O cilindro é um sólido de revolução do retângulo, pois se pegarmos um retângulo e colocar ele ao lado de um eixo e rotacionar ele em torno dele em 360 graus, ele formará um cilindro. Tipos de cilindro. Temos o cilindro reto, que é quando o eixo toca na base, formando um ângulo de 90 graus. E temos o cilindro oblíquo, quando o eixo está inclinado, formando um ângulo menor do que 90 graus. Também temos o cilindro equilátero, que é quando o cilindro não é formado por um retângulo, mas sim por um quadrado. E como um quadrado tem todos os seus lados iguais, logo a medida do diâmetro da base é igual à medida da altura. Se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, a altura também é igual a 2 vezes o raio. Área da base de um cilindro reto. Temos o cilindro e o cilindro equilátero. De um cilindro, lembramos que são duas bases circulares, então é 2π raio ao quadrado do cilindro, e de um cilindro equilátero é 2π raio ao quadrado também. Exemplo, calcule a área da base dos cilindros abaixo. O da figura 1, que tem 7 metros de raio, e da figura 2, que tem 9 metros de raio. Bem, como a fórmula da área das bases é 2π raio ao quadrado, e a figura 1 tem 7 metros de raio, então vamos substituir o raio por 7 na figura 1, ficando 2π 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, e agora multiplicamos 2π com 49, que dá 98π. Então, a área das bases da figura 1 mede 98π metros quadrados. Já na figura 2, como o raio é de 9 metros, então substitui o raio por 9, ficando 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado dá 81. Agora multiplicamos 2π por 81, por ela ter duas bases, então dá 162π. Então, a área das bases da figura 2 mede 162π metros quadrados. Área lateral de um cilindro reto é igual a 2π vezes raio vezes altura. De um cilindro equilátero, a área lateral é igual a 4π vezes raio ao quadrado. Exemplo 1. Calcule a área lateral de um cilindro de 12 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Como a fórmula da área lateral de um cilindro é 2π raio vezes altura, temos que descobrir primeiro o raio, que é a metade do diâmetro. Como o diâmetro mede 12, vai ficar 12 dividido para 2, que dá 6. Então o raio mede 6 metros. Substituindo agora o raio por 6, fica 2π vezes 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60, ficando agora 2π vezes 60, que dá 120π. Então a área lateral desse cilindro é de 120π metros quadrados. Exemplo 2. Calcule a área lateral de um cilindro equilátero de 10 metros de raio. Como a área lateral de um cilindro equilátero é 4π raio ao quadrado, vamos substituir o raio por 10, ficando 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, ficando agora 4π vezes 100, que dá 400π. Então a área lateral desse cilindro equilátero é de 400π metros quadrados. Área total de um cilindro reto. A área total é igual à soma das duas áreas da base mais a área lateral. A de um cilindro normal, a área total é igual a 2π raio vezes, entre parênteses, raio mais altura. De um cilindro equilátero, a área total é igual a 6π raio ao quadrado. Exemplo 1. Calcule a área total do cilindro abaixo, que tem 5 metros de raio e 15 metros de altura. Como a fórmula da área total de cilindro é
2π raio vezes, entre parênteses, raio mais altura, vamos substituir o raio por 5 e a altura por 15. Ficando 5 mais 15, que dá 20. E agora multiplicamos o 20 com 5, que dá 100. Ficando 2π vezes 100, que dá 200π. Então a área total desse cilindro é de 200π metros quadrados. Exemplo 2. Calcule a área total de um cilindro equilátero de 10 metros de diâmetro. Como a área total de um cilindro equilátero é 6π raio ao quadrado, temos que descobrir o raio, que é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 10, então a metade de 10 é 5. Por isso que vamos substituir o raio por 5. Ficando 5 ao quadrado, que dá 25. Agora multiplicamos 6π com 25 e dá 150π. Então a área total desse cilindro equilátero é de 50π metros quadrados. Volume de um cilindro reto. O volume é igual a π raio ao quadrado vezes a altura. De um cilindro equilátero, o volume é igual a 2π raio ao cubo. Exemplo 1. Calcule o volume de um cilindro reto de raio de 5 cm e 8 cm de altura. Como a fórmula do volume de um cilindro é π raio ao quadrado vezes a altura, vamos substituir o raio por 5 e a altura por 8. 5 ao quadrado dá 25 e 25 vezes 8 dá 200. Então o volume desse cilindro reto é de 200π centímetros cúbicos. Exemplo 2. Calcule o volume de um cilindro reto equilátero de raio de 4 cm. Como um volume de um cilindro equilátero é 2π raio ao cubo, vamos substituir o raio por 4, ficando 4 ao cubo. 4 ao cubo dá 64 e ficando 2π vezes 64, que dá 128π. Então o volume desse cilindro equilátero é de 128π centímetros cúbicos. Se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal.